Trazendo informação para você, agora 11 horas e 10 minutos, nós vamos ao vivo pela internet conversar com ela, que é vereadora na capital do estado, em Florianópolis, a vereadora Manu Vieira, do PL. Para você ter uma ideia, ela foi reeleita na eleição do ano passado com 6.727 votos. É muito voto, sinal, vereadora Manu, um ótimo dia de que a população da capital, a população de Florianópolis tem acreditado no teu trabalho de fiscalização, e eu acho que cada vez mais o vereador precisa cumprir esse papel. Bom dia, seja bem-vinda ao Ligado na Cidade. Bom dia a todo mundo em Itajaí. Que prazer estar falando com vocês e Prazer. obrigada por essa pontuação. Eu acho que uma reeleição ela sinaliza muito essa questão de entrega de trabalho. Eu Uhum. estou tendo a honra de representar a cidade e nesse momento eu tenho aquela questão de eu gostaria de deixar no meu trabalho de 4 anos algo que eu olhasse para trás e disse, fiz a diferença. E É. fizemos juntos, né? Então, Uhum. hoje particularmente, a gente está entregando agora um decreto baseado numa das leis que eu consegui aprovar, de minha autoria, onde a gente faz a adoção de postos guarda-vida. Eu sei que em Itajaí também tem Sim. essa relação com o mar, então a gente está conseguindo agora deixar esse estabelecimento de que a iniciativa privada pode adotar os postos e com isso a gente ter melhor infraestrutura para os guarda-vidas e poder apoiar mais a população. Então, além disso, fiscalizar a eficiência do recurso público, criar outras Uhum. soluções, eu acho que tudo isso são entregas que a população está reconhecendo, está construindo junto comigo e eu estou muito feliz de poder ser esse canal. A gente tem acompanhado o seu mandato, vereadora, já desde o primeiro, e eu vejo que é um mandato de fiscalização, mas de pé no chão também, né? Ouvindo as comunidades, e você falou em algo importante nessa questão do respeito ao dinheiro público também, né? Porque está cada vez mais difícil ganhar o dinheiro, cada vez mais difícil se pagar os impostos também. Então o vereador precisa estar em cima para que o poder público entregue bem para a comunidade, né? Eu acho que a população está sentindo na pele o que dói mais hoje no brasileiro é É, a carga tributária. Nós temos um é. governo federal que já aumentou, criou 27 impostos só nesse governo, né? Aumentou Uhum. em mais de 1%, quase 2% o total de carga tributária, e a gente está indo aí para uma reforma tributária que não simplificou tudo o que deveria, que vai pesar muito para o pequeno empreendedor. A minha pauta sempre foi defender o empreendedor, porque eu sei que é ele quem gera emprego, é ele É. quem gera renda, né? Não é o governo, não tem essa de Estado gerar emprego, não é isso que acontece. Então, quando a gente vê os números hoje de um governo que diz que é a menor taxa de desemprego, é mentira. A gente tem muita gente, sim, que está dependendo do benefício do assistencialismo para não ser considerada desempregada. Então, a gente mudou a métrica, mas, na verdade, a gente não melhorou a vida. E o que acontece? Já pagamos muito imposto. O mínimo que as pessoas merecem é que, além da gente lutar contra o aumento desse imposto, a gente deixe a entrega sentir, né? Sentir essa entrega na ponta, que muitas vezes também não acontece, né? Então, a fiscalização, para mim, é dever fundamental do vereador. Muito bem. Isso, claro, partindo das cidades. Mas, vereadora, qual que é o caminho, já que a gente vê que o governo federal parece dar de ombros nessa questão da redução da carga tributária, da questão do peso do Estado sobre os ombros aí do brasileiro e do catarinense especificamente falando, né, que arrecada, que entrega muito para Brasília e tem muito pouco como retorno. A gente vê um caminho de esperança pensando em futuro nessa redução e como fazer para chegar até lá, hein? Puxa vida, eu acho que aqui a gente tem que fazer uma convocação para todo mundo que está nos ouvindo. Tem muita gente hoje que diz que quer se afastar do processo político porque está muito desesperançoso, está muito desanimado, né? Eu acho que é nosso papel aqui falar o quanto é importante essa pessoa se envolver com o processo. Porque Sim. 2026 a gente está sinalizando muito fortemente aí um caminho de provável, infelizmente provável, continuidade do governo que aí está. Ele está comprando uma eleição, e eu queria deixar isso aqui muito claro: isenção de imposto de renda, vale gás, transporte gratuito, todas as promessas que estão sendo construídas para o futuro estão vindo sem nenhuma medida de diminuir a máquina, né? De diminuir a Sim, irresponsabilidade sim. fiscal. Então, quando a gente só aumenta a arrecadação, a gente está dizendo, está dando um sinal muito claro: você está endividando suas próximas gerações. Se a gente não está diminuindo a conta e está prometendo ainda um monte de coisa que vai aumentar a carga tributária, com certeza, porque não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de imposto, a gente É. precisa se levantar contra isso.
Então, o caminho, para mim, ele tem que passar, sim, por exigir responsabilidade fiscal, exigir um governo menos gastão, um governo menos irresponsável. E 2026, a gente tem essa oportunidade de trocar o governo federal e mandar esse sinal. Nós não aceitaremos um governo que só aumenta a carga tributária, que coloca o peso no ombro do cidadão. Enquanto isso, cria aí o Ministério Janja, né, com cargos para a primeira-dama que nem eleita foi. Então, eu gostaria muito de pedir para as pessoas, gente, se envolvam. 2026 vai ser um ano fundamental e ele passa pela escolha das nossas lideranças. A gente nem vai votar, às vezes nem participa do processo de discutir quem será a nossa próxima liderança política, nós estamos só escolhendo assinar um cheque em branco. Eu peço para as pessoas, se envolvam com o processo político, escolham seus representantes. 2026 pode carregar essa mudança e eu espero que seja diferente. Muito bem. Vereador, apesar de jovem, mas já no seu segundo mandato, a gente tem visto uma renovação, perfis políticos, né? Perfis similares ao seu. A gente percebe uma boa nova safra vindo por aí? Será que a população aqui do litoral, de Santa Catarina e até do Brasil pode confiar em uma futura geração que está vindo por aí? A gente percebe uma mudança, eu diria, até na própria apresentação do político atualmente no Brasil, e em Santa Catarina, né? Olha, eu sempre digo para as pessoas, a gente não confia de modo cego, né? Toda liderança Sim. que nós escolhemos, a gente tem que avaliar. Temos que entender, está indo para o caminho que eu acredito? E para isso, a reflexão sobre o que se quer da política é muito importante. Eu não posso, se eu sou uma pessoa que fiscaliza a eficiência de recurso público, não venha falar comigo sobre um emprego no cargo público sem ter competência, entende? Eu não sou o tipo de política que vai te prometer Sim. isso, de verdade. Sim. E a gente precisa mudar a concepção de como a gente enxerga a política. A política não é uma piscina de oportunidade para os incompetentes. E isso é muito importante. Nós precisamos exigir isso e avaliar as entregas de quem nos representa. O vereador, ele tem a capacidade de fiscalizar, a capacidade de propor legislação, a capacidade de voltar numa lei horrorosa que está engessando as pessoas e exigindo uma conta muito difícil e mudá-la, né? E nós precisamos ter compromisso com o resultado. O mandato não pode ser só sobre cobrir buraco, que nem função é do vereador. Então, eu penso muito isso. A gente tem que ter esperança, sim, mas é uma esperança baseada em realidade, em análise, em algum comprometimento com o resultado, né? Então, eu quero muito que a gente pare de acreditar só em discurso. Acho que a mídia nos traz essa possibilidade da gente chegar em pessoas diferentes, o que é ótimo, e da gente analisar também princípios e valores dessa pessoa. Essa visão de mundo combina com a minha visão de mundo, e aí a gente começar a acompanhar, né? Porque não pode ser só comprar o sonho, a gente tem que acompanhar um pouquinho que projetos essa pessoa está entregando, o que ela está prometendo, e se ela já cumpriu o mandato, ela entregou? E eu gostaria muito de pedir isso, né? Eu vim para a política da iniciativa privada, sabe? Então, puxa, se eu não fechasse as minhas contas, eu não podia contratar e nem continuar como funcionário, eu ia ter que fechar a loja, né? Eu tive um restaurante por 15 anos com a minha mãe e se eu não fizer a conta certa, eu fecho. Entende? Então, a gente precisa exigir o mesmo nível de comprometimento do serviço público. Se não fizer a conta tem que fechar, né? E eu não posso pagar pelo prejuízo de um cara irresponsável, de uma pessoa irresponsável com o meu dinheiro. E é isso que eu peço para as pessoas. Gente, vamos olhar para resultado, vamos olhar para princípios, sim, porque princípios importam, mas vamos olhar para resultado também. É aquela coisa, o que acontece na iniciativa privada, e a vereadora falou muito bem dessa questão do empreendedorismo, né? Porque se ele não organizar a casa, ele vai falir, né? E o Estado, isso vai acontecer também. A gente está caminhando para um caminho de falência, né? A gente já está com uma conta impagável. A gente teve um presidente que nós elegemos que falou em déficit zero. Mas eu queria lembrar, né? Eu gosto de olhar um pouquinho para trás, sabe? E fazer um recorte. Em 2019 a 2022, nós tivemos um time econômico, Paulo Guedes, Adolfo Saxida, que entregou um planejamento, né? Queríamos uma inflação na meta de 3% e queríamos reduzir a dívida pública. E olha só, o governo bateu essas duas metas, apesar da pandemia, apesar da maior crise hídrica dos últimos 100 anos, apesar de guerras já existindo, de guerras em curso. Então, existe uma coisa chamada planejamento e comprometimento com o resultado. E quando eu me comprometo com o resultado de, por exemplo, inflação na meta,
significa que eu estou sendo responsável, especialmente com a população mais vulnerável. Porque se a gente hoje vai no supermercado e não consegue comprar um carrinho de supermercado decente até o final do mês, é culpa da inflação. É culpa de um governo que não se compromete a entregar um resultado econômico para as pessoas, porque ele não revisa os super salários dele, ele não revisa os privilégios, ele não revisa o tamanho da máquina. E pensando na vereadora Manu, hein? Os próximos passos na política, nós estamos aí com uma eleição em 2026, quem sabe uma pré-candidatura à LESC e a outros patamares aí na política para levar adiante, porque, evidentemente, ultrapassar os limites até da capital, vereador? Olha, se as pessoas me derem a honra e a confiança, o voto é uma coisa muito difícil, muito suada, porque é um voto de confiança, né? E eu honro muito a confiança que as pessoas me deram para eu falar em nome delas muitas vezes e para eu entregar resultados que elas esperam. Então, hoje eu tenho a honra de ser vereadora da capital, mas sim, aconteceram convites para eu dar esse outro passo, né, de ter uma candidatura a deputada agora em 2026. Eu espero muito mudar as coisas em Brasília, sabe? Então, eu tô olhando para esse cenário, sim. Eu sei que é bem desafiador, eu sei que é um passo distante para uma simples vereadora, mas eu devo dizer que eu vim para a política, eu saí da minha vida de iniciativa privada para mudar alguma coisa. E eu acredito que a gente tem que tratar a política com verdade. Eu estou cansada da pós-verdade, da instalação de falácias e da construção de uma realidade que hoje não vai ser a realidade dos brasileiros. A gente não vai estar confortável daqui a 5 anos se a gente continuar com as coisas como estão. Então, eu estou muito disposta a usar esse espaço da campanha para conquistar um lugar e principalmente para convidar as pessoas à mudança, né? Então, eu estou disposta sim a ir para uma candidatura que é muito desafiadora, mas que me dá o espaço para eu falar o quanto é importante a gente se envolver e a gente brigar por uma representação de verdade de Santa Catarina lá em cima. Porque eu não sinto que Santa Catarina está sendo defendida, eu não sinto que a região do litoral está com grandes projetos estruturantes que vêm de Brasília. As nossas BRs são uma vergonha, a nossa logística é uma vergonha. E a gente está indo para uma reforma tributária que esmaga a gente ainda mais. Então a gente precisa desse confronto e dessa luta. E eu estou disposta a ser uma das pessoas que pode tentar ajudar nisso. A senhora falou em duas dores aqui da região que são muito fortes, né? A questão da reforma tributária afetando a questão do comércio exterior, que é fundamental, faz pulsar Itajaí, Navegantes também, e a questão, né, evidentemente, logística das BRs, a trava da mobilidade urbana que trava demais o crescimento. Vereadora, para o pessoal de casa te acompanhar nas redes sociais, é uma boa forma de comunicação e por lá também você tem levado conteúdo além, né, do próprio mandato, da própria atividade parlamentar, né, em Florianópolis, coisas que dizem respeito até a Santa Catarina e ao Brasil, né? Poxa, e como não falar além de Florianópolis, né? A gente está profundamente ligado e integrado. Santa Catarina, aliás, é um estado incrível que a gente merece falar muito mais sobre o estado, sobre a nossa cultura e sobre o quanto a gente entrega para o Brasil. Então eu tenho um orgulho gigantesco de ser catarinense, de representar Santa Catarina em qualquer lugar que eu vá. Itajaí é uma cidade incrível, nosso maior PIB do estado. Então eu falei justamente pensando na mobilidade que a gente pode ganhar, que a gente pode usufruir e muitas vezes muitas vezes a gente conseguir dar esse pulo, né, de representação. Então eu não quero esquecer nunca de que a gente tem que honrar aonde a gente está. E quem puder me acompanhar e contribuir com essa construção, por favor, acompanhe ali pelo Instagram, @ManuVieiraSC, e também estou no LinkedIn, estou no X, estou em várias outras partes, sempre escrevendo um pouquinho mais sobre o que eu acredito de visão, que a gente tem que ir e como é que a gente pode construir junto. E vai ser um prazer ter mais pessoas construindo nisso comigo, viu? Muito bem, vereadora Manu Vieira, obrigado pela participação aqui ao Ligado na Cidade. Voltará outras vezes, viu? Obrigado pelo papo. Sucesso aí no mandato, na atividade parlamentar e nos próximos passos que vem por aí. Eu agradeço demais essa oportunidade e olha, é um prazer sempre ouvir vocês. Parabéns pelo trabalho e sempre por levar informação para as pessoas, isso é fundamental. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tá aí a vereadora Manu Vieira, vereadora do PL na capital, 6.727 votos. Segunda vereadora mais votada da capital nas últimas eleições, 6.727 votos. Está aí a vereadora no seu segundo mandato.